Abyss, um abismo profundo que se manifesta quando a mana no ar chega a um nível crítico. E ele abre um portal pro Void, o mundo dos demônios. Assim, quanto mais fundo ele chega, mais poderosas bestas aparecem. E naquela noite, a cidade do nosso protagonista manifestou uma Abyss com profundidade 12, grave o bastante para até bestas conhecidas como Lords aparecerem. E o seu avô, que imaginava nunca mais pegar naquele machado, teve que usá-lo mais uma vez. Dessa maneira, ele levou o neto dele, o Noel, pro abrigo. No caso, o nosso protagonista. Enquanto isso, o avô ia ganhar tempo até a ajuda da capital chegar. O pequeno Noel fica preocupado com o avô, mas ele fala pra não subestimar ele, já que ele é o temido Overdeath, o demônio indômito. E o vovô ali ia proteger o Noel mesmo que custasse a vida dele. Com isso, o bom velhinho parte com uma coisa em mente: um homem jamais deixa alguém subestimá-lo, não importa quando, nem mesmo na pior hora. E a batalha entre uma lendária besta e um lendário Seeker começava e terminava naquela noite. Portanto, quando Noel saiu do abrigo procurando por seu avô, ele o encontrou, mas não inteiro. Só que com últimas forças pra falar que a idade chega pra todos. E mesmo que ele fosse o grande Overdeath, esse era o fim de um Seeker. Porque ao fazer da luta o seu propósito, você constantemente caminha ao lado da morte. Com isso ele pergunta pro seu neto se ele realmente quer se tornar um Seeker e trilhar o mesmo caminho que o seu avô. E o Noel, mais obstinado que nunca, fala que vai se tornar um Seeker. E promete se tornar o Seeker Supremo, que jamais será derrotado. Então seu avô dá uma risada e fala que sempre vai amar o seu neto. O nome desse lendário Seeker era Brandon Stollen. No passado ele conseguiu derrotar uma besta de profundidade abissal 13, o Cocytus Prateado. E assim ficou conhecido como Overdeath, o Indômito, o mais poderoso de todos os Seekers. Portanto, finalmente chegando no presente, 2 anos depois desse ocorrido, como prometido pro seu avô, o Noel se tornou um Seeker. Desse jeito ele tá numa missão dando ordens pros seus companheiros, porque a sua classe é de Eloquent e é conhecida como a pior classe de suporte. E o que eles estão enfrentando aí agora são vampiros inferiores. É só uma subespécie inferior, não são nem capazes de usar habilidades mágicas. Mas a rainha no verdadeiro corpo deles pode se reproduzir sozinha e emitir vários deles ilimitadamente. Por isso não é pra baixar a guarda, querendo ou não eles podem rasgar um touro com as próprias mãos. E mostrando como se faz, a sua companheira complementa que se não arrancar a cabeça deles, renascerão quantas vezes for necessário. Aí eles continuam e seus companheiros perguntam por que não ir direto pra rainha, porque se ela morrer, os seus semelhantes vão parar de se mover na hora. Mas o Noel fala que não dá. Normalmente essa missão seria dura pra pessoas de rank C como eles. Só que se eles derrotarem todos os outros antes da rainha, as suas chances de sucesso aumentam. Se pensar só em eficiência, eles vão morrer. E como suporte, o Noel tem a palavra final em todas as estratégias de batalha. Essa é a regra deles, o Blue Beyond. Querendo ou não, o único motivo deles terem essa missão Rank B, mesmo sendo Rank C, é graças ao Noel e a sua lábia. Dito isso, nosso protagonista não é muito feliz com a classe Eloquent. No caso, ela é uma classe de suporte especializada. E ao invocar palavras com efeitos de buff, eles aumentam a força de combate do grupo. Em compensação, a habilidade de combate dessa classe é a pior de todas. Ou seja, como dependem dos companheiros para sobreviver, eles são tratados como tolos por serem da pior classe. Aí quando ele ia começar a discutir, um dos vampiros ataca com um gás. Foi em cima do Noel, então seus companheiros já vão correndo ajudar. Mas não vai ser tão fácil assim. Além de que essa é a rainha. E os caras não estão conseguindo lutar direito porque eles são impotentes sem os buffs do Noel. Por isso eles gritam pelo nosso protagonista, que recobra sua consciência já atirando no monstro, mandando não subestimar ele, porque é assim que um Eloquent luta. Desse jeito, usa o Tactician. Nisso, ao dar ordens pro grupo, ele melhora todas as habilidades dos membros em 25%. Assim, ele manda os 2 caras irem à frente e usa a voz de batalha pra aumentar a moral. Isso melhora a resistência e mana dos membros do seu grupo em 25% também. Aí manda a menina liberar um escudo pros 2 enquanto eles atacam. Só que tem mais vampiros inferiores escondidos e a menina começa a ficar com medo. Então o Noel usa a claridade mental. Isso estabiliza o estado mental do alvo e restaura sua vontade de lutar. Com isso ele bota no cronômetro 74 segundos e fala que vai cuidar dos mais fracos. Por isso os 3 podem focar no corpo principal. Dessa maneira, usando o uivo do lobo, ele grita pare pros monstros. E como um Eloquent, usa sua única arma mágica contra as bestas, a Silver Flame, que tem balas de gelo para congelar os inimigos. Mas ele errou um deles e só tem mais uma bala. E ainda restam 43 segundos. E ele calcula que as garras do monstro vão perfurar ele em 28 segundos. Então ele atira no corpo principal e usa o plano em cadeia nos 2 e manda eles ativarem as habilidades de ataque contra a rainha. Com isso eles a derrotam, só que quando olham pro Noel, ainda faltava 10 segundos. Mas quando o corpo principal morre, os seus semelhantes também param de se mover. Morte do líder inimigo confirmada, ou seja, batalha concluída. Mais um sucesso para Blue Beyond. Dito isso, seus companheiros falam que o Noel foi imprudente demais. E ele se lembra do seu avô consolando ele quando o Noel recebeu a notícia de que ele era um Eloquent, sendo que ele queria ser um guerreiro como o avô dele. Então o Overdeath falou que ele era a cara da mãe dele, só que diferente dela, e como o avô, ele tinha talento para ser um Seeker. Não importa ser Eloquent ou não, ele ia ser treinado para ser o melhor Seeker de todos os tempos. Por isso, hoje em dia, ele não quer mais ser como o avô. Ele vai superar até o Overdeath e se tornar o melhor Seeker, mesmo na classe mais fraca, como um Eloquent. Logo, em Etrai, a capital imperial do Império Velnante,
Parece que a prosperidade de lá se deu graças à magia e engenharia. Elas são mais suscetíveis ao Abyss do que as outras, e é a mais importante atividade de economia do Império inteiro. Nisso tem os Seekers que caçam bestas e purificam as terras maculadas pelo Abyss, e naturalmente se tornaram admirados pelo povo. Aí quando nosso protagonista fez 15 anos e se qualificou como um Seeker, ele decidiu se mudar para Etrai em busca de companheiros. Afinal, eloquentes não podem lutar sem eles. E foi assim que ele encontrou Walter, o guerreiro, Tanya, a curandeira, e Lloyd, o espadachim e líder do grupo, que por sinal já faz 1 ano que foi formado. Aí pra ser sincero, ter um observador deixaria tudo ainda melhor, mas por enquanto o Noel vai se concentrar em ganhar experiência com eles. Isso é um passo para cumprir suas ambições. Nesse meio tempo, o Walter já começou a chiar com o Noel de cara fechada, sendo que eles foram ali pra celebrar, e pergunta se o nosso menino tá irritado por causa do pagamento, que ele tinha certeza que dava pra pedir mais 500 mil, e que ele não devia se importar tanto com isso, porque Seekers precisam ser maiores que isso. Porém, uma coisa que seu avô ensinou é que Seekers precisam se concentrar em dinheiro, sempre ir pro campo de batalha com o melhor equipamento e itens que puder. Não é pra ligar pras reclamações das pessoas à sua volta, porque sem dinheiro não dá pra chegar no topo. A notoriedade é uma honra pros Seekers. E mais uma coisa que ele também falou, pra não deixar ninguém o subestimar. Portanto, o nosso Noel nem liga pro Walter. Mas o guerreiro, que é 2 anos mais velho, pede por respeito, e os dois começam a discutir, o bar inteiro começa a olhar, o Noel manda ele partir pra cima, a briga parece que vai começar de verdade, mas o líder Lloyd o separa porque eles estão em público e isso é um comportamento deplorável. Logo mais tarde, eles vão ver como ficaram os prêmios, e contando fundos pro grupo, custo de reparo dos equipamentos e a comissão do clã que contratou eles, sobrou 250 mil pra cada de 5 milhões. A Tanya fica chateada, mas o Lloyd fala que eles estão pelo menos constantemente aumentando os bens do grupo. Se eles tiverem outra missão, podem ganhar bastante. Mas o Noel fala que trabalhos assim são raros, porque diferente de clãs que recebem tarefas do governo, eles são terceirizados. E normalmente os clãs mantêm os grandes trabalhos, como purificação do Abyss, pra eles mesmos. E mesmo se terceirizarem pra eles, cobram uma grande comissão. Aí ele pergunta como é que estão os ativos no momento e o Lloyd fala que depois de hoje eles têm mais ou menos 12,8 milhões de fio. Desse jeito, o Lloyd fala pra usar esse dinheiro pra fundar o clã deles. Todo mundo fica em choque ali e o Lloyd fala que o governo cobra 20 milhões de fio pra começar um clã. Mas o nosso menino já tem tudo planejado e fala que vai cobrir os outros 7,2 milhões de fio que falta. Ele até sabe de um lugar com aluguel barato pra ser o prédio do clã em Etrai. Então a Tanya fala que eles são apenas novatos, apenas rank C e não estão prontos pra administrar um clã. Só que se for assim, quando eles vão estar prontos? Quantos anos vai levar para adquirir a confiança para administrar um clã? E como um Seeker, o Noel estudou por muito tempo sobre clãs. Ele tem todo o conhecimento que eles precisam. Ou seja, tudo que falta é a experiência que só podem adquirir na prática. Se eles continuarem parados no mesmo lugar, nunca vão conquistar nada. Dito isso, o Lloyd ainda tá um pouco cético porque acha que o governo mesmo assim não ia dar os grandes trabalhos para eles. Mas o Noel fala que ele tá errado porque eles são jovens e bonitos? O que ele quer dizer é que o Império estimula Seekers. Querem que um grande número de cidadãos se tornem Seekers, e os famosos viram praticamente heróis pro povo. Além de que juventude, beleza, carisma, a maioria dos clãs de sucesso são abençoados com isso. E com contratos de garotos propaganda também ganharão patrocínios. E nem precisa excluir o Walter, que ainda que ele seja limitado, ele tem o seu próprio charme. A Tanya ainda é contra, mas o Walter fala que concorda em começar um clã. Ele quer poder, fama, dinheiro e também quer ter todas as garotas que interessarem ele. Ou será que a Tanya tem uma oferta melhor? Será que ela seria dele se ele ficasse do lado dela? Nisso o namoradinho Lloyd intervém, mas só falta a opinião dele, do líder. E o Noel já avisa que não vai ceder, se ele disser não, ele vai querer seu dinheiro de volta dos ativos. Ou seja, vai deixar o grupo. Porque ele já tinha avisado quando se juntou a eles que tinha um sonho, se tornar um Seeker ainda maior que o grande Overdeath. Então a resposta do Lloyd vai ser: sim, vamos fundar um clã. De qualquer forma, eles teriam que tomar essa decisão um dia. Essa é a decisão do líder, que fala para eles continuarem depois de amanhã. Descansar, esperar o álcool passar e eles se encontrarem na casa dele. Desse jeito, Noel agradece eles e eles se separam. Mas a Tanya para ele para desejar boa noite. Logo, dia seguinte, o Walter entra desesperado no quarto do Noel. Pelo jeito, o Lloyd e a Tanya traíram os dois. Eles confirmam que na carta é realmente a letra do Lloyd. O que parece que aconteceu é que basicamente ele fez péssimos investimentos e contraiu dívidas. Então usou os fundos do grupo 12,8 milhões de fios pra pagar isso. E desse jeito, fugiu com a Tanya. Então nosso protagonista começa a rir do nada, o que deixa o Walter bravo, mas o Noel tá rindo de como o grande e perfeito Lloyd caiu. Aí o Walter continua explicando que essa carta tava nos alojamentos do Lloyd mais cedo. O plano era se encontrarem na tarde de hoje, só que o Walter ouviu uma história de um bom trabalho na taverna ontem à noite. Então foi mais cedo falar com o Lloyd pra que ninguém pegasse antes. Mas aí, o quarto tava vazio e o dono do alojamento entregou essa carta pro Walter. Aliás, parece que o Lloyd saiu na noite passada por volta das 8 da noite. Com isso, Noel
Noel conclui que eles fugiram logo antes dos portões de Etrai fecharem pra noite. E pelo horário já deve ter passado mais ou menos 12 horas. Aí o Noel fala que deve ter registro da partida deles, eles podem perguntar por aí de que portão eles partiram e pra que direção foram. E como deixariam pistas se alugassem um cavalo, provavelmente estão a pé. O que significa que se eles alugarem uns corcéis vão alcançar eles fácil. Ouvindo isso, nosso grande Walter já tá pronto pra partir, porque ele quer no mínimo dar um soco na cara do Lloyd, é a única coisa que vai acalmar a raiva dele. Mas o Noel começa a reclamar que é sempre a fada musculosa que resolve criar um roteiro que é só alegrias. Então primeiramente ele já avisa que essa foi uma traição definitiva, não é questão de alcançar e conversar com eles. No pior dos casos, eles vão lutar até a morte. E outra, o Walter tem certeza que consegue derrotar o Lloyd? E se for mesmo com a ajuda do Noel, ele também consegue lutar contra a Tanya? Aí nosso protagonista continua que mesmo que eles vençam, eles não vão recuperar o dinheiro. E os dois já sabiam disso e decidiram fugir, por isso fizeram parecer uma escapada amorosa. Mas eles não vão ficar ali e aceitar, porque o lema do Noel é devolver 100 vezes mais. Logo, já cortando pra taverna com o Walter todo equipado, o Noel simplesmente do nada chama ele de burro, mas um excelente guerreiro. Ele tem o papel dele enquanto o Noel tem o dele, ou seja, deixa que ele usa a cabeça e fala. Com isso abre a porta e grita pra todos os Seekers dali que os antigos membros da Blue Beyond, o Lloyd e a Tanya, desviaram o dinheiro do grupo deles e fugiram da cidade. E eles estão oferecendo uma recompensa de 2 milhões de fios pra quem capturar eles com vida. O Walter fica desesperado porque não sabia de nada disso, só que a verdade é que mesmo que eles encontrem eles, não iam poder fazer nada sozinhos. Então o primeiro grupo que aceita a missão já aparece, a Lightning Bite, que no caso o líder deles é o Wolf, conhecido do Noel. Desse jeito o Noel dá uma contextualizada a mais e praticamente a taverna inteira vai atrás dos dois fugitivos. Só que mesmo assim nosso protagonista parece meio desapontado, mas aparece um cara que era o que o Noel tava esperando. Não por ele em si, mas pela informação. Com isso eles vão pra um beco e o cara fala que viu um casal de viajantes parecido com a descrição que o Noel deu. Mas ele não vai falar de graça, porque capturar eles vale 2 milhões, certo? Dito isso, nosso protagonista já abaixa pra 1 milhão porque sabe que o grupo deles não consegue derrotar os dois. Por isso que eles querem ajuda em troca de informações. O cara até tenta bater o pé falando que é 1,5 milhão, ele tem um grupo de 4, mas o Noel já decretou 1 milhão e se não aceitar as condições, encerra o assunto ali. Nosso protagonista já sabe que ele é um coitado, é um velho Seeker só tentando a sorte. Sem dinheiro não deve nem poder escolher muito trabalho. E pra comprovar, o cara aceita. Dessa maneira, combinado, o velho explica que eles passaram por eles na estrada de Varley saindo pelo portão sul, ou seja, provavelmente estão indo pro vilarejo de Carnot. Então o Noel manda ele reunir o grupo dele e encontrar eles no portão sul, além de que é pro Walter ir com eles, porque o nosso menino precisa cuidar de uma coisa primeiro. Logo, já cortando pro local combinado, o Noel se reagrupa com eles e o Walter pergunta se ele tá confiante de que pode lutar contra o Lloyd e a Tanya. E sim, o nosso protagonista fala que não vai ter um pingo de piedade, mesmo que tenha que matar eles. O que acontece é que ele sempre teve um plano para caso seus aliados o traíssem. Então o Walter pergunta se nunca confiou neles e o Noel responde que confiar em alguém não significa uma fé cega. Aliás, o guerreiro também devia fazer isso, duvidar e decidir se ainda quer se aliar com eles. É o básico para um grupo. Além de que se o Walter não tiver completamente dedicado, isso vai ser doloroso demais para ele, que é o Molenga. Aí cortando pros nossos dois pombinhos, parece que eles já chegaram no tal vilarejo. E eles estão bem tranquilos porque eles conhecem o Noel. Se ele souber que não pode recuperar o dinheiro, ele simplesmente não vai se incomodar. Dito isso, nosso protagonista já tá atrás deles, tal como o Walter e o grupo dos velhos. Mas só por precaução ele usa seu poder e grita pra eles não se mexerem. E agora, com os dois indefesos, o Walter começa a perguntar por que eles traíram eles. Desculpas não adiantam, mas o Noel mais calmo começa a falar que entendeu a situação do Lloyd pela carta. Aí pergunta se ele também gastou a última recompensa que eles conseguiram e parece que sim. Tudo pra pagar uma dívida, ou seja, a história do investimento era uma mentira. E na prática, ele tava apostando. Cartas, dados, roleta, tanto faz. Ele perdeu muito dinheiro e contraiu dívida com os piores tipos. Aí teve que usar o dinheiro do grupo e agora tá nessa situação. Ele tenta pedir desculpas, mas quando o Walter explode, o próprio Lloyd começa a falar que eles não têm ideia de como é difícil ser um líder. Não é como se ele quisesse ter feito isso, só que antes que ele percebeu, ele tinha dívidas enormes e não podia fazer nada. Aliás, os dois ali não têm o direito de criticar o Lloyd, porque eles que empurraram esse peso e responsabilidade de ser um líder pro Lloyd. Cara, com todo o respeito ao desespero do Lloyd, quem criou essa história, mas que tipo de argumentos são esses? Então ele ia continuando que os dois são imperdoáveis, mas o Noel já dá um chute na cara dele. E começa a pisotear ele porque é óbvio que ele tem o direito de criticar. Aliás, parece que o próprio Lloyd queria ser o líder desde o começo. Nisso continua a punição, uma cena bem brutal. Mas se o Lloyd quiser que o Noel perdoe ele, é só receber mais 1000 chutes. Aí depois vai ouvir o pedido de desculpas. A Tanya finalmente fala alguma coisa, pede pra ele parar. Mas então nosso protagonista pergunta se ela quer entrar no lugar do Lloyd, porque ele é a favor da igualdade de gênero e não vai se segurar só porque a Tanya é mulher. Desse jeito usa seu poder pra perguntar se ela também tava apostando com ele. E na mosca. Ela assume que gastou o dinheiro do grupo também, mas a culpa era toda do idiota do Lloyd. Era só ter deixado ela jogar mais que eles ganhavam. Então ela sai do transe e fica desesperada com o Noel, porque é ilegal usar habilidades do controle da mente pra ganho pessoal. E ele fala que normalmente iria pra cadeia na hora, só que ela é uma criminosa que desviou o dinheiro do grupo. E a lei imperial permite usar essas habilidades se, e somente se, for pra fazer criminosos confessarem os seus crimes. Portanto, parabéns pros dois, desvio de dinheiro é punido com 10 anos de trabalho forçado. Nisso, aquele velho entra na conversa falando que tá na hora de pagarem já. E o Noel reitera que
que vai pagar, mas é pra ele esperar um pouco. Nisso, o velho começa a ficar bravo por medo de ter sido enganado, então o Noel manda ele calar a boca porque ele não passa de um Seeker fracassado com equipamentos baratos. E quando o velho ia partir pra cima, o Noel com um soco apaga ele. Esta ele aprendeu com o vô dele, é uma concussão cardíaca. Um golpe poderoso no coração do alvo para paralisar ele temporariamente. E mesmo o mais poderoso dos lutadores não consegue se manter consciente depois disso. Aí como os eloquentes não conseguem usar buffs neles mesmos, é nessa hora que o Noel tem que usar essa técnica, pra se proteger. E no caso o vô dele mostrou como funciona na prática. Aí voltando pro presente, uma carruagem aparece do nada que o Noel tava esperando já. E desce um cara tão chamativo quanto a carruagem, e já é reconhecido por todos, é o escravagista Finocchio Barzini. A maior máfia da capital imperial, a família Luciano. E aquele cara ali é um dos seus tenentes, chefe da família Barzini. O homem refinado, mas vulgar, alegre e cruel. Por isso as pessoas chamaram ele de palhaço louco. Ele pede desculpas pro Noel pela demora, e é isso que ele estava tramando mais cedo. O nosso protagonista já imaginava que os dois ali não teriam nenhum dinheiro. Então negociou com o Finocchio para recuperar o dinheiro que eles perderam. Ou seja, vão vender o Lloyd e a Tânia como escravos. O casal não consegue acreditar nisso, mas o Noel fala que se quiser podem entregar eles para a polícia militar. Mais uma curiosidade. A taxa de sobrevivência para prisioneiros mandados para trabalhar nas minas por 10 anos são de apenas 2%. E comparado a isso, talvez seja melhor ser vendido como escravo, porque eles podem tirar sorte grande com um mestre gentil. Aí o Finocchio vai lá fazer a avaliação deles e volta com o preço de 6 milhões de fio. O Noah não entende por que é tão barato, mas então o mafioso fala que é só questão de ser uma péssima hora. Só entre eles parece que a igreja da Santa Cruz está prestes a emitir um decreto de voto de pobreza. Basicamente os ricos vão ter que diminuir os luxos, aí gastar demais em escravos atrairia a ira da igreja. Pelo jeito mesmo a máfia que controla Etrai não pode desafiar a igreja. Aí o nosso protagonista entende a situação e decide vender eles por 11 milhões de fio. O Finocchio é pego de surpresa e enquanto hesita o preço já subiu em 1 milhão. Aí reclamação, 3 milhões. Reclamação, 14 milhões. Reclamação, 15 milhões. Então quando o Finocchio fica mais sério, o Noah explica que se vender eles por 15 milhões, ele conta pra todo mundo que o Finocchio comprou eles por 30, o dobro disso. Ou seja, falsificar o preço de uma compra para aumentar o valor do produto. Aí mesmo com tal decreto religioso, o sempre atento Finocchio Barzini comprou um casal de escravos por 30 milhões. Além de que os dois escravos ali são jovens e bonitos. Se tiver uma grande demanda, talvez dê até para vender por 90 milhões. Enquanto os 15 milhões de fios ali na hora seria só um investimento. O Finocchio avisa que se descobrirem isso, não ia ficar barato para eles. Mas o Noel sabe que esse tipo de risco é praticamente um piquenique pro mafioso. Que fica impressionado com tudo isso e até convida nosso menino para entrar na família, que ia até ganhar uma posição de chefia. Mas ele recusa, só que o acordo tá feito. Aliás, o Finocchio, só pra garantir, avisa pra aquele velho que se ele contar alguma coisa do que ouviu, ele e toda a sua família vão virar janta pros porcos dele. Desse jeito a Tânia suplica uma última vez, falando que eles são companheiros ainda, mas pro nosso protagonista, companheiros não apostam com o dinheiro dos outros. Quem traiu uma vez, sempre será um traidor. Então ela tenta o Walter, só que bem mais desesperada. E fala que sabe que ele tá apaixonado por ela, então por isso que ele tinha que ajudar. Aí começa a xingar de tudo que é nome, manda ele morrer. E até o Finocchio fala que mulheres são mesmo assustadoras. E dessa maneira, o casal de escravos parte com o mafioso. O Noel paga 1 milhão de fios pro velho, que xinga o nosso protagonista uma última vez falando que ele só serve pra dar buffs. E chama ele de diabo. Que o nosso protagonista não se incomoda muito, porque Seekers caçam bestas pra viver. Aí chamar alguém de diabo é a maior forma de ressentimento. Por isso ele vai usar esse título pra se tornar o mais forte do mundo. Dias depois, o Noel se encontra com o Walter na saída da cidade. Ele foi entregar uma bebida. Aí voltando pra aquele dia, pra quando eles voltaram pra cidade, parece que o Walter tinha deixado de ser um Seeker. O Noel até tentou convencer ele, falar que aquilo foi normal, mas o guerreiro se achava fraco, ao contrário do Noel, que ele achava forte. Então o nosso protagonista fala mais uma vez que ele é sim burro, mas ainda assim era um excelente guerreiro e o Noel sabia disso mais do que ninguém. Por isso ele propôs pro Walter pros dois reconstruírem a Blue Beyond do zero. Mas como agora ele tá deixando a cidade, o fato foi que ele deixou de ser um Seeker. E o Noel só foi lá pra meio que se despedir, o que só deixou o Walter mais confuso pra saber se ele tem coração mesmo ou não. Aliás, a verdade é que a Tânia era apaixonada pelo eloquente, mas o Noel não procurava uma namorada, ele procurava ser o mais forte. Aliás, ele era o único do grupo que era realmente especial, mas foi o melhor amigo que o Walter poderia ter. Dito isso, nosso protagonista voltou pra estaca zero, mas ele vê uma pele de cobra no chão e pensa que as cobras trocam de pele pra ganharem escamas ainda mais fortes. Ou seja, é o que ele precisa fazer também. A partir daquele dia, a Blue Beyond ia renascer. Já deu pra ver que vai ser aquele típico anime, o protagonista bem odioso, bem vingativo, cheio dos monólogos, mas soube criar direitinho a antipatia com os dois pombinhos ali, que viraram escravos no caso. Então tô curioso pra ver onde é que vai a história, e a animação não é tão ruim assim. Portanto, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado de verdade, deixa o like se você gostou, que ajuda bastante, se inscreve no canal pra continuar acompanhando essas e mais outros animes, comenta aí o que achou do episódio, o que tá achando desse anime, e é isso. Tamo junto, valeu, falou!